Certo, tá ok? Tela novamente do jeito que tava. Tudo certo. Certo, só voltar aqui, viu? A gente estava aqui, né? Mas terminamos. Bom, como eu falei, primeiro você tem que ter a plataforma, que é a Profit Chart Pro, que eu recomendo, certo? A partir da plataforma, utilizou os 15 dias grátis, vai abrir uma conta na corretora, no caso, a Genial Investimentos, que eu recomendo. Bom, e para realizar a negociação tem que ter você. Você vai realizar uma negociação e outra pessoa para fechar negócio com você. No caso, se você compra, outra pessoa vende. E se você vende, outra pessoa compra. Não necessariamente vai ser uma pessoa, como eu disse, pode ser um robô também, certo? Bom, agora aqui começa a teoria, a parte da teoria mesmo, certo? Da análise técnica. Bom, a análise gráfica, como vemos hoje, teve origem em Osaka, no Japão, com o estudo de candlestick, que é como conhecemos hoje, as velas. E hoje é bastante difundida no mercado financeiro, sendo muito utilizada para a tomada de decisões de compra e venda. Muneiza Roma, esse cara aqui, nascido em 1724, falecido em 1803, operava o mercado futuro de arroz na Bolsa de Dojima, fundada em 1654. Diz a lenda que, através de seus estudos, realizou mais de 100 operações vitoriosas consecutivas. Em 1750, escreveu alguns livros que traziam, além de suas experiências de mercado, a técnica de velas, ou cartaz, conhecida atualmente como candlestick, trazida ao Ocidente por Steve Nisso, vice-presidente da Merrill Lynch. Bom, esse cara aqui, ele é o pai da análise técnica, Muneza Roma. Ele era filho de fazendeiros de arroz naquele tempo. E naquele tempo se operava mercado futuro de arroz. E ele percebeu que todo leilão tinha uma abertura, uma mínima, uma máxima e um fechamento. Ele apenas com uma canetinha ele ia anotando todos esses pontos e ele ficou conhecido por realizar 100 operações vitoriosas consecutivas, coisa que é muito difícil no mercado financeiro. É quase impossível você fazer 100 operações sem pegar um loss, certo? E esse cara aqui diz a lenda, né? Que ele realizou 100 operações vitoriosas consecutivas, certo? Então, tudo isso que a gente vai abordar no decorrer desse curso é graças ao Muneiza, certo? Então, esse cara aqui fundou a análise técnica. É o que fala nos livros, certo? E o que a gente vai aprender aqui, tranquilo? Muniz ele era um dos filhos mais novos da família, porém era o mais inteligente. E naquele tempo, o filho mais velho herdava toda os negócios da família. Mas Muniz Roma, por ser mais inteligente, ele herdou todos os negócios da família. E a família era uma das mais ricas naquele tempo, viu? A família do Muneiza. Tranquilo? Bom, fundamentos. Análise gráfica, como consiste na tomada de decisão apenas com base no comportamento dos preços, pois todas as variáveis do mercado estão embutidas no mesmo, certo? Então, tudo no mercado financeiro se baseia pelo comportamento dos preços, certo? É o preço que oscila, é o preço que a gente vai visualizar. Então, o preço é muito importante no mercado financeiro, certo? Você for realizar uma negociação, você não vai se basear apenas por padrões de queda, suporte e resistência. Você tem que se basear pelo preço também, certo? O preço que eu falo é o preço, certo? E não os gráficos. Espero que vocês tenham entendido isso aqui que eu falei, certo? Bom, o estudo das oscilações dos preços e seu comportamento no passado podem ajudar na previsão de seu comportamento futuro. Como eu falei, a análise técnica, a análise gráfica
é tudo que já aconteceu no passado. Ninguém consegue prever o que vai acontecer no mercado, mas é através do estudo do passado que a gente vai se basear e realizar operações no mercado financeiro. Ninguém aqui prevê o futuro, certo? Que não tem nenhuma mandinar. Então, a gente vai estudar o preço em si e análise técnica e análise gráfica e vai tomar as nossas decisões no mercado financeiro, certo? E existe dois tipos de análise: análise gráfica e análise técnica. A gráfica baseia-se no estudo de figuras e comportamentos gráficos, bandeiras, flâmulas, triângulos, é, alargamento de preço, dentre outros. A gente vai abordar o que é mais importante no mercado financeiro, na análise técnica, na análise gráfica, certo? A gente vai estudar a fundo tudo que é mais importante. Eu tenho certeza que esse grupo de estudos aqui a gente vai agregar muito conhecimento. Eu tenho certeza que muitos de vocês também já estudaram mercado financeiro e com certeza eu vou aprender muito com vocês também, certo? Bom, a análise técnica consiste em estudos matemáticos com a criação de indicadores que buscam medir a força do mercado, se o preço está sobrecomprado ou sobrevendido, certo? Entre outros indicadores, no caso, médias móveis, MACD histograma, volume financeiro, LTB, LTA, certo? Também é indicador matemático, certo? Vamos ver mais. Dentre outros, a gente não vai falar agora porque a gente vai conhecer somente os indicadores essenciais, certo? Alguém tem alguma dúvida em relação a essa parte aqui do conteúdo? Alguém anotou alguma dúvida e quer perguntar agora? Se não, pode falar. Tranquilo. Da minha parte, tá bom. Certo. Muito obrigado por estar falando, certo, pessoal? Isso aí vai ajudar bastante para me dar início aqui, dar prosseguimento no conteúdo, viu? Ninguém tem dúvida então, né? Posso passar. Tranquilo. Certo. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer uma imersão nos fundamentos de candlestick, certo? Eu sei que muitos aqui, como eu falei, já sabem as estruturas dos candles, porém a gente vai rever, certo? Vai servir tanto para mim que estou falando aqui, quanto para vocês, porque isso aqui que a gente vai aprender agora é a base de todo o restante do conteúdo. Então eu peço que todos tenham atenção nessa parte aqui, porque ela é muito importante. Se vocês não aprender essa parte aqui, no caso, não sei se vocês sabem, alguns de vocês sabem, certo? Mas vai ter dificuldade no restante do conteúdo, porque isso aqui é muito importante, certo? É o candle, é o preço. Como eu falei, o preço é o candle. E também o preço, que no caso, o dólar tá R$ 5 e 30 centavos, 30 e poucos centavos, o menino está em 122k, certo? Isso também é o preço. O preço é o candle e o preço em si, certo? Bom, candlestick é o mais utilizado atualmente, criado pelo o japonês Muneza, como a gente viu anteriormente, que operava no mercado futuro de arroz. Cada candle representa um determinado período, 1 minuto, 1 hora ou um dia. Através dele consegue-se visualizar o preço de abertura, fechamento, oscilação máxima e oscilação mínima. Candle significa vela, em inglês, pois assemelha-se a uma. Geralmente, quando ele é de alta, positivo, sua cor é branca. E quando é negativo, quando é de baixa, tem sua cor negra, como a gente vê na imagem aqui. É assim que eu utilizo, é assim que eu consigo visualizar melhor, pois eu coloco a cor nas médias, certo? Como eu utilizo muita média, se eu colocar o candle verde ou vermelho, eu posso estar me confundindo, certo? Então eu utilizo ele aqui, que a forma padrão é essa aqui, certo? Como eu falei, o Muniz, ele com a canetinha preta, ele ia fazendo os candles. E hoje é como a gente vai utilizar. Vocês vão poder utilizar da cor que vocês quiserem.
Eu particularmente prefiro a cor branca e preta, como a gente vê aqui agora. Candle positivo, branco, candle negro, candle de baixa, preto, certo? Também uso fundo preto. Não me dei bem com o fundo branco, queima muito a vista da gente. Teve um tempo que eu estava fazendo conteúdo, muito conteúdo, e utilizando gráfico branco. E eu estava muito ruim da vista. Depois que eu parei de utilizar o gráfico branco e mudei para o preto novamente, eu melhorei, viu, minha visão. Então ela queima muito a vista, o gráfico branco. Eu utilizo candles padrões com fundo negro, certo? Bom, o candle de alta positivo. A expectativa, como a gente já viu anteriormente, é que o mercado vai se valorizar, tende a se valorizar, porque está tendo força compradora, está tendo demanda de mercado e, consecutivamente, o preço vai subir, certo? O candle de baixa ele é negativo, pessimista, e mostra uma força de baixa, certo? De queda. Como eu falei anteriormente, o desespero, certo? Um candle de baixa mostra desespero. Candle de alta mostra otimismo dos investidores, certo? Como eu falei anteriormente, se a economia do papel, se uma empresa vai bem, consecutivamente o seu preço tende a subir, porque investidores estão de olho ali naquele papel e sabem que a empresa está crescendo e tem grande potencial para se valorizar ao longo do tempo. Já o candle de baixa é um candle pessimista, onde investidores analisam e veem que o mercado, que o preço tende a cair, que aquele papel, aquela economia em si, ou, ou a empresa, né, vai mal, tende a cair o preço, certo? Quando a empresa está cotada na Bolsa de Valores, é que ela tem o seu capital aberto para investidores. Qualquer pessoa pode investir ali naquela empresa. Um exemplo é o GG Mate, que é o grupo Mateus. Eu tô de olho nesse papel, viu? E todo mês eu vou comprar esse papel, porque eu tenho certeza. Aliás, não tenho certeza, como eu falei, ninguém aqui é mandinar. Mas, como eu tô dentro ali, eu tô vendo que a empresa tem um grande potencial para expandir cada vez mais, certo? E eu tenho certeza que tem investidor grande de olho já nesse papel, viu? É uma empresa atacadista, varejista e tem de tudo para ser uma nova Mglu do mercado. Ela é bem abriu seu capital recentemente, não tem nem, acho que não tem nem 4 meses. E eu tô de olho nesse papel, certo? Bom, um candle de baixa. Um candle de baixa, ele tem sua abertura, certo? Tem seu fechamento, tem sua mínima e tem sua máxima. Quando a gente vê um candle desse aqui, a gente sabe que ele teve sua abertura aqui, ele veio aqui, fez uma máxima, ou seja, em algum momento ele ficou positivo e veio, rompeu a abertura, caiu, fez uma mínima aqui embaixo, retornou aqui em cima e fechou aqui, certo? Essa é a estrutura de um candle. Isso é muito importante, pessoal. Isso que eu estou falando aqui agora, certo? Ele tem a sua abertura aqui, um candle negativo. A maioria dos candles vão ser assim, nem todos vão ser assim. A gente vai conhecer candle por candle. Então, um candle negativo, ele tem sua abertura aqui acima, ele abre caro e fecha barato. É por isso que ele é um candle de baixa, certo? Ele abre aqui, faz uma máxima, em algum momento ele ficou positivo, caiu, fez uma mínima e retornou e fechou aqui. Teve seu fechamento aqui, certo? Isso aqui é muito importante, pessoal, certo? Porque quando a gente falar venda na perda da mínima, eu não estou falando para você passar aqui, vender aqui, fechamento. Eu estou falando para você vender aqui na perda da mínima, no rompimento dessa mínima, certo?
Então, isso aqui é muito importante, isso que eu falei para vocês. Vocês têm que saber a estrutura básica de um candle. Pode parecer besteira, mas no calor do momento, dificilmente a gente vai ter essa visão clara, que o mercado abre aqui, ela vem, faz uma máxima, faz uma mínima e fecha aqui. Nem sempre ele vai ser assim, certo? Existem vários padrões de candle. Beleza? Então, o candlestick negativo indica que o preço abriu caro e fechou barato, certo? Negativismo, pessimismo do preço. Já o candle de alta, ele é ao contrário, ele tem sua abertura aqui. Ele tem sua abertura aqui, certo? Aqui é a abertura de um candle positivo. Ele vem, faz uma mínima. Em algum momento esse candle aqui, ele ficou negativo, vermelho, certo? E ele retorna, faz sua máxima, faz uma máxima aqui, deixa um pavio e tem seu fechamento aqui acima, certo? Novamente, ele abre aqui embaixo, vem, faz uma mínima. Em algum momento esse candle ficou negativo, ou seja, vermelho ou preto, certo? Vermelho e preto, candles negativos. Alguns vão utilizar vermelho, outros, assim como eu, vou utilizar preto. Porém, aqui eu resolvi fazer vermelho e verde, pois eu sei que muitos traders também utilizam o gráfico branco, vermelho e verde, certo? Então, pessoal, essa aqui é uma estrutura de um candle. Essa parte aqui a gente vai chamar de corpo do candle, certo? Da mesma forma que o candle positivo, o candle negativo, corpo do candle negativo. Essa parte aqui a gente vai chamar de pavio, certo? Pavio do candle. Existem vários outros nomes, porém a gente vai utilizar pavio mesmo, para não confundir a cabeça de vocês, viu? Então, alguém tem alguma dúvida em relação à estrutura de um candle, positivo e negativo? Comigo tá tudo certo. Tranquilo. Ficou bem claro, né, pessoal? Sim. Beleza, espero que tenha ficado bem claro mesmo, viu? Que aqui é a base de todo o restante do conteúdo. Então, o candle positivo indica que o preço abriu barato, ele abriu barato e fechou caro, certo? Ele abriu abaixo e fechou acima. Abriu aqui, se valorizou, fechou acima, certo? Mesma forma, o candle negativo. Abriu caro, fechou barato. Então, esse candle mostra força vendedora. Esse candle mostra força compradora. Quanto maior o pavio, maior a rejeição por parte dos comprados. Quanto maior o pavio, mais rejeição por parte dos vendidos, certo? Quanto maior o corpo do candle, maior a força do mercado, do preço em si, seja ele comprador, seja ele vendedor, certo? Um determinado formato de candle, até mesmo uma sequência de formatos, pode representar que o ativo está perdendo força na tendência de alta ou de baixa. Estas informações são indicações importantes sobre o que você deve fazer em relação àquele ativo, ou seja, comprar ou vender, e recebe o nome de padrões de candles. Bom, pessoal, em si, aqui está duas estruturas, as estruturas de um candle positivo e negativo. Já a junção de dois candles pode formar um padrão de candle, ou seja, um exemplo aqui, eu utilizei o engolfo de alta, certo? Esse candle negativo teve uma força compradora no candle seguinte,
que encobriu o candle anterior, que era negativo, ou seja, ele engolfou todo esse candle negativo, certo? Dentre outros, engolfo de baixa, rara mid alta, rara mid baixa. Tem vários padrões de candle que a gente vai conhecer. Porém, a gente vai conhecer apenas os principais, certo? Sei que vocês também já conhecem vários candles, porém a gente vai estudar os candles que realmente pode dar uma assertividade maior para nós. Porque esses candles, esses padrões de candle, vão depender muito do tempo gráfico que vocês vão estar utilizando. Quanto menor o tempo gráfico, maior a chance de dar errado, ou seja, menos confiável é. Quanto maior o tempo gráfico, mais confiável é o padrão de candle, certo? Padrões de candle importante. Devemos utilizar os candles apenas como um alerta de que a reversão do movimento direcional está próxima. Não implica em reversão imediata. Não necessariamente a reversão de um movimento de alta para baixa ou baixa para alta pode ser também um movimento de alta. Alta baixa para um movimento lateral. Então, nem sempre formou um candle ali e a gente vai, formou um engolfo de alta, eu vou comprar. Se o institucional quiser fazer com que o preço caia, ele vai cair, entendeu? Porque quem movimenta o mercado é os grandes players, né? Nós que somos sardinhas, não, entendeu? Então, independentemente do candle, a gente vai ter uma visão do que vai acontecer. E não necessariamente a gente vai tomar uma decisão. Não que a gente não vai entrar nesses padrões de candle. Vai depender muito do contexto de mercado naquele momento, certo? Então, nem sempre você vai poder entrar em um engolfo de alta, em um engolfo de baixa, porque vai depender muito de onde eles vão aparecer no mercado, certo? Então, para um engolfo de baixa servir como se basear numa entrada para a gente, ele tem que surgir num topo. Da mesma forma, um engolfo de alta, ele tem que surgir num fundo, depois de uma longa tendência de baixa. Um engolfo de baixa, depois de uma longa tendência de alta, ela tem uma grande probabilidade de causar apenas uma queda grande no mercado ou apenas fazer um pullback, uma média móvel e etc, viu? Então, esse padrão de candle não necessariamente vai ser uma estratégia para a gente, e sim um alerta, certo? Nunca devemos analisar os candles isoladamente, como eu falei agorinha, né? A gente nunca vai analisar apenas um padrão de candle, a gente vai analisar o contexto do mercado, viu? Devemos sempre observar a sua posição em relação ao gráfico. Como eu disse anteriormente, para um candle padrão de alta ter uma maior precisão, ele tem que se apresentar em uma zona de suporte, ou seja, embaixo, certo? Da mesma forma, um padrão de candle negativo, ele tem que aparecer num topo para ter maior probabilidade de dar certo. Tranquilo? Então, o mesmo candle pode trazer diferentes mensagens, dependendo da sua posição relativa, como eu falei, né, agorinha. Não devemos puramente decorar os padrões. O mais importante é entender os fatores psicológicos que existem na sua formação. E um livro que eu recomendo muito eu tenho ele bem aqui, Candlestick, um método para ampliar lucros na bolsa de valores. Ele mostra detalhadamente a psicologia por trás dos candles. É muito importante vocês também, se vocês puderem ler, viu? Eu já li o livro todinho, é muito bom. Porém, ele não ensina como a gente vai entrar nos candles. Ele só mostra a psicologia por trás de cada candle. Então, ele é mais uma ferramenta de auxílio ao trade. E é fundamental que esteja associado a outras ferramentas, como indicadores, linha de tendência, suporte de resistência, volumes, etc. Então, apareceu um padrão de candle, o indicador mostrou que realmente o mercado está sobrevendido, no caso apareceu um padrão de alta,
MACD tá sobrevendido, tá em retorno, certo? Linha de tendência, bateu numa LTA, suporte, tem um suporte importante de recente, entendeu? Volume tá caindo, tá mostrando que a força vendedora tá enfraquecida, certo? Então, juntando tudo isso, a gente vai ter uma maior probabilidade de entrar em determinado padrão de candle, certo? Então, para confirmar ou não, a confiabilidade do sinal é emitido, certo? Então, tem que ter haver um contexto de mercado para a gente poder se basear em um padrão de candle, certo? O candle não tem poder sozinho de modificar uma tendência. Ele pode sim modificar um movimento, uma correção. Porém, quem manda no mercado é os institucionais, certo? Então, quem movimenta o mercado não é sardinhada, não. É os grandes players mesmo, viu? Essa camisa que eu tô com calor. Certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Tranquilo. Tá dando para pegar legal, pessoal? Vocês podem falar, Kelto tá falando muito rápido, tá tranquilo. O feedback de vocês é muito importante, viu? Tranquilo, mano. Tá de boa, cara. Certo, galera. Então bora lá. Bora dar prosseguimento aqui no conteúdo. Como eu falei, eu não tenho pressa, independente da hora aqui que a gente falar, vocês falar, Kel, bora deixar para amanhã, viu? A gente vai deixar. Não temos hora para terminar, como eu falei. Prepara o café de vocês, viu? Quanto mais a gente puder dar uma adiantada aqui nessa primeira parte, melhor. Mas eu quero que fique bem esclarecido, viu? Porque aqui é a base de vocês. Então, se não tem dúvida, não tem dívida, certo? Não que eu não vá responder depois. Vocês podem me perguntar no WhatsApp, pode estar tirando todas as suas dúvidas, viu? Mas porém aqui fica melhor, né? A gente está aqui em cima no conteúdo. Eu vou poder ter uma noção do que qual a dúvida de vocês. A dúvida de vocês pode ser a dúvida do colega, certo? Então não tenha vergonha de perguntar, viu? Não existe pergunta boba aqui. Padrões de candlestick. Bom, esse padrão aqui de candle, ele é muito importante, viu? Como eu falei, a gente vai estudar os padrões de candle mais importantes. A gente não vai memorizar todos os padrões, a gente vai utilizar e memorizar os mais importantes. Eu tenho certeza que esse candle aqui, ele é um dos mais importantes sim do mercado, viu? E vamos lá, candle único, formado por um corpo pequeno com uma sombra inferior. No mínimo 2 a 3 vezes do tamanho do corpo. Ideal para que não tenha sombra superior. Ideal que ele não tenha sombra superior, certo? A cortou aqui um pouco. A cor do corpo não tem muita importância, mas se for verde é melhor, certo? Quanto maior a sombra inferior, mais confiável é o sinal, certo? Alto poder de reversão, ou seja, se for um candle positivo, mostra que teve rejeição dos vendidos, assim como eu falei anteriormente, lembra daquele pavio? Então, a probabilidade é que o mercado retorne, não que ele vá fazer uma reversão. Talvez ele faça só um pullback em alguma média móvel aqui. No caso, poderia ser a média de 9 períodos, que é a que fica mais próxima do preço. E também é uma das mais fáceis de ser rompida. Também não vou falar nela agora, a gente vai chegar lá, certo? Não quero confundir a cabeça de ninguém. No caso aqui, foi um candle negativo, porém sua sombra teve essa violação, esse pavio, certo? Então ele mostrou uma rejeição dos vendedores, porque ele não teve força para dar prosseguimento aqui na queda, certo? No caso, causou uma pequena reversão do movimento. Tranquilo? Surge após o movimento de queda dos preços, no fundo, ou seja, no suporte. Quanto maior o declínio, mais efetivo é o sinal. Então, quanto maior esse movimento de baixa, o mercado vem caindo, mercado vem caindo,
Quanto maior for essa queda, formou esse padrão aqui, maior é o sinal de que vai haver uma reversão do movimento. Não que vai acontecer uma reversão, pode ser apenas um pullback em alguma média, como eu falei anteriormente. Mas esse candle, ele é um dos mais assertivos, viu? Tanto o martelo como o próximo que a gente vai ver, tranquilo? Ideal que tenha acréscimo de volume. Se o martelo surgir próximo a um suporte, também intensifica o sinal de possível reversão, como eu falei anteriormente, viu? Se tiver volume em um candle desse, ele mostra que teve muita negociação naquele movimento, independente da cor do volume. Eu utilizo volume, já utilizei volume, porém hoje eu utilizo mais o MACD, certo? Mas a gente também vai falar sobre volume financeiro, viu? Quem quiser usar volume financeiro vai usar. Quem quiser utilizar o MACD vai utilizar o MACD. Eu, particularmente, vou utilizar o MACD, viu? Vocês também quiserem usar, a gente vai aprender. Vocês vão ver como ele é muito bom, um indicador muito bom. Eu, particularmente, prefiro ele do que o volume. Não aconselho ninguém a usar os dois. Tem que escolher um, certo? Então, pessoal, a gente vai prosseguir aqui e a gente vai dar algum exemplo de um padrão desse, viu? Então, é esses candles aqui, viu? Candle positivo, candle negativo. Porém, a intenção é a mesma. Que o mercado vá se valorizar, vá subir. Tranquilo? Então, esse padrão indica um importante sinal de reversão de um movimento descendente. Certo? Sua entrada sempre um tique acima da máxima e seu stop loss abaixo da mínima, certo, pessoal? Aqui a gente já está falando de algo bem avançado, que é a entrada, certo, no candle. Porém, é necessário vocês saberem. Ele sinaliza rejeição de fundo, indicando uma fraqueza vendedora e força compradora, certo? Aqui a gente tem um exemplo com volume financeiro e um exemplo com o MACD. Não vamos abordar aqui essas ferramentas para não confundir a cabeça de vocês, viu? Bom, aqui a gente tem um exemplo, como seria essa compra. Como todos podem ver, vocês já localizaram o martelo aí? Se não, vou mostrar aqui agora. Esse é um candle martelo. Como eu falei, a entrada seria acima da máxima. Como a gente estudou a estrutura do candle, todos sabem onde é a máxima de um candle, certo? Não é aqui, é acima da máxima. Não é na máxima, é acima da máxima. A gente nunca vai, se eu falar entrada acima da máxima do candle, candle martelo, você não vai entrar na máxima, você vai entrar acima da máxima. Tranquilo? E seu stop vai estar abaixo da mínima. Como a gente viu, a mínima é aqui, certo? A mínima é aqui. Então, seu stop vai estar abaixo e não na mínima. Sempre abaixo da mínima, de forma técnica, certo? Essa é uma possível entrada. Bom, e onde estaria a nossa saída aqui nesse candle martelo? A gente poderia sair aqui no topo anterior, ou melhor, nas confluências, onde teve mais toque. Até que não tinha acontecido nada, então a gente tinha saído aqui nesse candle, certo? Ou aqui também. Vai depender muito do seu psicológico. Ou aqui onde teve mais toque. Então, regiões onde teve mais toque, a gente vai chamar de confluência. Onde teve mais confluência, ou seja, onde teve mais toque, certo? Já o candle negro, ou seja, o candle negativo, na cor vermelha também, a entrada da mesma forma, viu? A gente tem dois exemplos aqui de martelo.
Não é igual esse aqui, como eu falei, quanto maior, mais confiável, porém, aqui também deu certo. Aqui também deu certo. Se você deixou para sair no topo anterior, viu o preço voltar quase tudo, porém, não estopou. Ou seja, você estava de forma técnica no mercado, estava com sua mínima, seu stop loss aqui abaixo dessa mínima, sua entrada estaria aqui acima desse candle, que foi exatamente onde o preço voltou e fez pullback, onde compradores defenderam novamente a máxima desse candle e o mercado retornou. Então aqui você conseguiu sair na máxima ou confluência, certo? Você veio sair aqui nesse candle. Então, esse candle aqui, martelo também. Candle martelo é formado acima da M200 flat. Essa média branca aqui é a minha média de 200 períodos. A gente não vai falar sobre ela agora, porque não é o foco desse primeiro módulo. Porém, ela é uma média excepcional, viu? Então, teve um candle martelo, teve a confluência dessa média móvel flat, ou seja, quando ela está flat, ela é um forte sinal de suporte ou resistência e defendeu o preço, né? Mesmo o candle subindo aqui, depois retornou, porém, no outro dia já abriu aqui, né? Acima da média de 200 e aconteceu uma força compradora nesse movimento aqui. Então, o candle 2, candle martelo é formado acima da MM200 flat também, né? E a MM50, que é essa média verde aqui que eu utilizo também, certo? Ascendente, ou seja, ela estava em direção inclinada. Ascendente, certo? Inclinada para cima, ascendente. Também foi um forte indicador de que o preço iria se valorizar, iria subir, certo? Então, teve a confluência do martelo e de uma média de 200 flat e um MM50 ascendente, ou seja, um forte indicador de que o mercado iria subir. Então, aqui foi uma operação arriscada, porque seu stop estaria grande, né, no caso, mas muito assertiva. Como a gente viu anteriormente, quanto maior a sombra, maior a probabilidade de que essa operação seja lucrativa, ou seja, vencedora, certo? Já aqui no candle 1, veja a força de um padrão martelo em uma tendência de alta no mini índice. 2. Candle martelo rejeita fundo em uma falha de estrutura que joga na máxima. No caso aqui, uma falha de um ombro, cabeça, ombro, ombro, cabeça, ombro. Outra figura gráfica que a gente vai ver mais à frente, se eu não me engano é no módulo 3 ou 4, mas é um padrão também muito forte, viu, no mercado financeiro. Porém aqui ele falhou, e normalmente quando falha um padrão desse aqui, ele sempre joga na máxima, ou seja, vai estopar a galerinha que estava vendida aqui, viu? E quem vende no ombro, cabeça, ombro, tem que botar seu stop aqui acima da máxima. E muitas vezes o mercado vem só enganar aqui e estopa todo mundo lá em cima. Porém, ainda deu uma entrada aqui nesse ombro, cabeça, ombro, né? Que a gente projetaria aqui do topo para a linha de sinal, que é a lackline, e espelha para baixo. Ainda deu certo, viu? Então a galera liquidou aqui embaixo e o mercado retornou e subiu e jogou na máxima, certo? Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida em relação ao candle martelo? Eu tenho duas dúvidas aqui, Gabriel. Fala aí, mano. A primeira, assim, até quando esperar a entrada depois do martelo? Tem alguma quantidade de tempo ou tempo? Você vai... Não sei. Sim. Você vai esperar o quê? Deu o sinal do martelo, tava no fundo, deu o martelo. Aí, sei lá, passou um candle, 2, 3, 4, você fica esperando até quando essa entrada?
Ou tem que ser só a partir do primeiro? Eu vou te falar só uma coisa. Tu tem que esperar o candle fechar. Candle martelo fechou, tá ligado ali no tempo dele. Ele fechou, já posiciona a compra acima da máxima. E stop abaixo da mínima. Se tu não quiser botar o stop de imediato, tu só coloca a entrada. Viu? Porém, é muito bom tu colocar já o stop. Mas, por que eu falo isso? Porque muitas vezes quando você botar o stop lá, muitos investidores vão estar de olho, viu, nesses padrões. Não é só você que conhece ele, não. Todo mundo da análise técnica conhece aquele padrão e viram que aconteceu aquele martelo. E todos vão comprar na superação dele. E todos sabem que quem entra na superação dele deixa o stop abaixo da mínima. Então, muitas vezes o mercado vai lá, só buscar o teu stop e volta e sobe de novo. Então, vai muito do contexto de mercado. Você pode muito bem esperar eles virem buscar esse stop e entrar, certo? Depois, quando ele retornar para vir buscar a máxima do candle. Porém, nesse padrão a gente vai entrar após o candle fechar, viu? Igual eu falei, vai depender muito do contexto de mercado, viu? Porque muitas vezes ele não vai vir buscar esse stop embaixo. Porém, se um institucional quiser buscar aquele stop, eles vão buscar. Porque eles têm dinheiro, têm money para movimentar o mercado, entendeu? Beleza. A segunda dúvida, ela é a respeito de alvo. O alvo, na maioria das vezes, vai ser sempre na resistência mais forte, ou mais próximo. É isso? Exatamente. Sempre no topo anterior, igual eu falei. Ou na região de confluência, onde teve mais toque, ou na máxima mesmo. Mais confiável na região de confluência, viu? Onde teve mais toque, onde teve mais memória de mercado. Certo? Igual eu falei. Aqui, deixa eu ver aqui. Ó, aqui é a máxima, certo? Aqui é confluência, ó, onde teve mais toque. Ó, aqui teve mais toque. Confluência. Nesse segundo aqui teve mais toque, ó. Mais toque. Aqui é a máxima. Mais confiável você sair na região que teve mais toque, viu? Do que na máxima. Então, entrou num candle martelo, você vai sair no topo anterior, ou seja, na resistência anterior, ou na máxima, ou na região de confluência, certo? O seu stop, ele vai ser dinâmico, ele não vai ficar todo tempo aqui. O mercado vê, já andou aqui a seu favor, se está sendo lucrativo, faz o break-even, que é outra coisa que a gente vai aprender mais na frente, que é a proteção da sua operação. Então, você já está numa operação lucrativa, faz o break-even e deixa rolar. Vai carregando pela mínima, vai carregando por uma média. Não necessariamente você vai ficar estagnado com o seu stop aqui, certo? Se você tiver com mais contratos, você vai liquidar alguns, que é muito bom também, viu? Não é falando para vocês operar com mais contratos, porém, quando chegar lá, vocês vão ver que é muito melhor. Porque te deu ali, você entrou com 5 contratos, realizou 3, fez o break-even, é só deixar rolar. Vai carregando pelas mínimas ou pelas médias, viu? Chegou na máxima, liquidou os 2, saiu, meta batida. Certo? Aí é só fechar e esperar o próximo dia, não, Kel? Isso aí, meu brother. Próximo capital. É isso aí. Viu? Como eu falei, a técnica, o que a gente vai aprender aqui, do primeiro ao sexto módulo, é 80%. E é muito fácil, não é difícil. O difícil aqui é o psicológico, viu? É o psicológico de vocês. Certo? E Kel, deixa eu te fazer uma pergunta, cara.
A rocha. O cara que já conhece, já tem um conhecimento, que nem tu já passou esse conteúdo pra todo mundo, sabe? Tipo assim, pra nós, pra alguns, entendeu? Aham. Daí assim, quem estudou pegou um bocado já do conteúdo. Daí o cara vai e estudou todo o teu conteúdo que tu pegou, saca? Tipo assim, estudou no geral. Com aquele teu conteúdo deu pra ele ter uma noção e tipo já começar a investir no mercado. Qual seria o investimento que tu investir para tu começar, mano? Tipo assim, no teu pensar, tipo assim, pô, no caso, eu seria teu aluno, certo? Daí tu fala, ó, mano, tu vai começar com isso e pronto. Fazer um revezamento, quanto tu vai perder e tu vai ganhar por dia. Certo, velho. Essa parte a gente vai chegar lá, viu? Que é o último, a última parte do conteúdo, que é o Que manejo daí, de no caso, dados. é quando tu fecha tudo, né? É isso, é o que a gente vai encerrar É por ali. que... Não vou adiantar um conteúdo que verdade. faz parte lá do final do curso, não, viu? A gente vai chegar lá, a gente vai estudar. Como eu falei, não tenham pressa para terminar esse conteúdo, a gente vai estudar a fundo, ninguém vai ficar com dúvida, não quero ninguém com dúvida. E a gente vai analisar ponto a ponto, viu? A gente vai chegar lá. Quando chegar lá, eu vou falar. Vocês vão ter que começar com tanto. Vai ter tanto para perder por dia, viu? Vai chegar lá, No meu geral, amigo. quando essa live for finalizada, vai ter, vai ter livezinho pra nós também. Mano, vai ser aula até a gente terminar o conteúdo, viu? Que é muita página, meu brother. Entendeu? Certo? Pode prosseguir? Pode prosseguir, pô. Porque eu sou aceleradão mesmo. Na hora, mano. Tranquilo. Bom, o Kendo martelo invertido, viu? A gente mesmo que tudo que eu falei ali, vocês vão inverter, certo? Então não tem muito segredo. Tudo que eu falei do martelo, vocês vão usar o que é do martelo invertido, porém vão inverter tudo que eu falei, certo? No caso, Kendo único com corpo pequeno e longa sombra superior. No caso, antes era inferior, agora é superior a sombra, certo? Está acima. 2 a 3 vezes no mínimo o tamanho do corpo, ideal que não tenha sombra inferior. Sombra inferior, ideal que não tenha. A cor do corpo não tem muita importância, mas se for vermelho é melhor, que é um candle de baixo. Um candle negativo, certo? Quanto maior a sombra superior, mais confiável é o sinal. Alto poder de reversão. Quanto maior o pavio, ou sombra, né? Vai da forma que vocês quiserem chamar. A gente vai chamar sombra ou pavio, certo? Quanto maior, melhor. Certo? Quanto maior essa sombrinha aqui, melhor. Quanto maior essa sombrinha aqui, melhor. Certo? Da mesma forma, só invertendo. Surge após o movimento de alta dos preços, no topo. Quanto maior a subida anterior, mais efetivo é o sinal. Então, quanto maior for a pernada de alta, surgiu um martelo invertido, maior a probabilidade de acontecer uma reversão naquele momento. Não que vá acontecer uma reversão, pode ser apenas um pullback em uma média móvel, porém tem um alto poder de assertividade, viu? Como eu falei, não é só vocês que vão conhecer esse padrão de candle. Muitos outros investidores também conhecem, viu? Alguns conhecem também como tática da sombra inferior, o candle martelo invertido. Da mesma forma, o martelo, muitos chamam de tática da sombra inferior, viu? Vai da forma que vocês querem chamar. Aqui a gente vai chamar martelo invertido, esse movimento aqui, a sombra inferior, e o martelo, que é a sombra inferior, certo? Que é o que a gente viu anteriormente. Sombra superior, martelo invertido. Sombra inferior é o martelo, certo? Fatores que intensificam um sinal: alto volume, proximidade de uma zona de resistência importante, tamanho da sombra superior em relação ao corpo, tamanho da sombra em relação ao corpo. Como eu falei, quanto maior a sombra e menor o corpo, maior é o sinal de reversão do movimento de alta. Viu? Independente se o candle for negativo ou positivo, certo?
Então, esses dois candles aqui, candle martelo invertido negro ou negativo vermelho, candle positivo, martelo invertido de cor positiva. O mesmo sinal, tanto para o negativo quanto para o positivo, certo? A intenção é a mesma. Da mesma forma, o martelo invertido indica uma rejeição de topo, fraqueza compradora e força vendedora. Esse padrão indica um importante sinal de reversão de um movimento ascendente. O que é um movimento ascendente? É um movimento de alta, né, pessoal? É um movimento ascendente. O mercado cai, faz um topo, faz um fundo maior que fundo anterior, faz um topo, faz um fundo maior que fundo anterior, fundo maior que fundo anterior. Esse é um movimento ascendente, certo? Sempre fazendo fundos maiores que os fundos anteriores, certo? Ou a gente pode falar também fazendo fundos menor que fundo anterior. É o mais correto. Fundo menor do que fundo anterior. Topo maior que topo anterior. Topo maior que topo anterior. São características de um movimento de alta, de um movimento ascendente. Como a gente vai aprender também as médias móveis ascendentes. Outra característica de um movimento de alta, certo? MM9, que é essa roxinha aqui que eu utilizo. MM20, que eu utilizo também. MM50, também aqui de forma ascendente. São características de um movimento de alta. E no movimento de alta a gente vai procurar por compras, certo? Ó, fundo maior, topo maior. Então, aqui formou um padrão martelo invertido. Onde seria a nossa entrada? Seria aqui, na perda da mínima, certo? E onde seria o nosso stop? Aqui, acima da mínima, da máxima. O mercado veio buscar aqui seu stop? Não, porque você estava de forma técnica. Agora, você que botou seu stop aqui de forma financeira, o mercado veio, te tirou e deu prosseguimento aqui na queda, certo? No caso aqui, ele já vem fazendo, ó, fundo maior que fundo anterior, topo menor que topo anterior, fundo maior que fundo anterior, certo? Aqui é uma característica de movimento descendente, certo? Bateu aqui perto da nossa MM200 de forma ascendente e o mercado voltou novamente a prosseguir o movimento de alta. Fechou aqui, já abriu lá em cima, topo maior que topo anterior, fundo menor que fundo anterior. Fez um pullback aqui na média 9 e foi embora, certo? Então, sua entrada está sempre um tique da mínima do padrão, certo? Tique é a variação do preço, a gente vai ver mais na frente, viu? Então, quando eu falar um tique abaixo da mínima, vai ser um tique abaixo da mínima do candle. Todos aqui falaram que ficou bem claro, né? Onde é a mínima de um candle. Então, ninguém tinha dúvida. Se não tem dúvida, não tem dívida, certo? Então, aqui seria a nossa entrada. Sempre se posicione de forma técnica, viu? Aqui só um lembretezinho para vocês. E para mim também, né? Sempre de forma técnica. Stop técnico acima, certo? Então, ó, ficou bem claro aqui, ó. Perda da mínima, não é na mínima, é na perda da mínima, certo? E seu stop estaria acima da máxima e não na máxima. Quem botou aqui o stop aqui, financeiro, tirou, o mercado tirou e o mercado veio e caiu, certo? Então, esse padrão martelo ele teve uma alta probabilidade e assertividade também, né? Que quem pegou aqui, com certeza ganhou muito dinheiro.
Seu stop loss é dinâmico. Após o preço andar ao seu favor, conduza-o pelas mínimas. Como eu falei, a gente não vai deixar o nosso stop posicionado sempre ali acima da máxima e seja o que Deus quiser. Então a gente tem que estar ligado no mercado para poder conduzir a nossa operação de forma técnica. Aqui a gente tem um exemplo, né? Como eu falei, esse movimento aqui a gente vai chamar de break-even, certo? Então, break-even vai ser a nossa proteção, a proteção da nossa operação. Ou seja, aqui você já está lucrando e protegido. Seu stop está aqui, seu stop gain, no caso aqui era stop loss, aqui já é stop gain, porque você protegeu a sua operação e não deixou que ela virasse uma operação negativa, viu? No caso aqui, a gente posicionou esse candle daqui de cima após esse candle aqui fechar, certo? Então, esse candle fechou e a gente já arrastou o nosso stop para cá, para máxima acima da máxima dele, certo? Então, esse movimento aqui a gente vai chamar de break-even. Break-even, proteção. Proteção da nossa operação, certo? Então, aqui a gente conduziu, esperou esse candle fechar e posicionou novamente aqui. Olha o tamanho do gain. Olha o tamanho do gain. Você conduziu de forma técnica a operação, saiu aqui, certo? Você poderia muito bem ter saído aqui nesse fundo anterior. Como eu falei, você vai sair como no martelo, a gente sai na resistência anterior, no padrão martelo invertido, você vai sair no suporte anterior. Ou você teria saído aqui nesse suporte, zona de confluência, ou você saiu aqui, que era o último fundo, o último suporte, viu? Mas se você conduzir o seu trade de forma técnica, que é o certo, você saiu aqui na máxima desse candle. Esse candle aqui, ele tirou seu lucro, viu? Não que você não tenha saído com lucro, você pegou esse movimento aqui todinho, certo? Então aqui foi uma operação linda de se ver. Certo, pessoal, agora que a gente chegou no engolfo de baixa. É um importante padrão de reversão, é um padrão raro, o que aumenta a sua importância, viu? Ele é raro, aqui fala que ele é um padrão raro, porém, a gente pode ver muitas vezes esse candle aqui, mas muitas vezes ele vai aparecer no meio de um movimento, o que pode torná-lo outro padrão de candle e não um engolfo de alta, de baixa. Porque o engolfo de baixa ele tem que surgir após uma longa tendência de alta, viu? Em uma importante região de resistência para a gente tomar uma decisão, certo? Como eu falei, o candle negro negativo engolfa todo o candle anterior que era positivo, certo? É formado por dois candles de cores opostas. O corpo do segundo candle deve envolver completamente o primeiro candle, sendo essa a formação ideal. Essa é a formação ideal. Eu vejo alguns traders falando que quando um candle, às vezes não é um engolfo. Para mim, eu considero um engolfo quando eu vejo isso aqui, que o candle negativo surgiu uma região de resistência após uma longa tendência de baixa e engolfou completamente o corpo do candle anterior, eu considero engolfo de baixa, viu? E é os mais assertivos. Como eu falei, se ele aparecer em outra região do preço, pode desconsiderar um engolfo, viu? De baixa, mas é um engolfo, não deixa de ser um engolfo, porém, não é de baixa. O engolfo é porque esse candle aqui engolfou, encobriu o candle anterior, viu? Porém, é necessário vocês compreender e entender esses candles, viu? Geralmente
o primeiro candle pequeno e o segundo candle grande, o que denota a perda de força do movimento anterior e um aumento de força na direção contrária. Como eu falei, quanto maior o corpo do candle, maior a força do preço. No caso aqui é força vendedora, que o candle é vermelho, né? Ele abriu caro e fechou barato. Admite-se que o corpo do segundo candle não engolfe as sombras do primeiro, mas não é o desejável. No caso, esse candle aqui, às vezes ele tem pavios, certo? E é como eu falei, alguns traders aqui, ó, se tem um pavio aqui, passando aqui, vamos detalhadamente falar aqui. Aqui. Aí o cara vem e diz que foi um engolfo. Para mim, não foi um engolfo. Engolfo seria se esse candle aqui encobrisse esse candle aqui totalmente. No caso aqui, ó. Agora aqui para mim é um engolfo, certo? Eu só considero um engolfo quando esse candle aqui engolfa o candle anterior. Tranquilo essa parte aí. O maior análise mesmo. Eu vejo direto ele falando, formou um engolfo. Mas na minha opinião eu não vejo um engolfo ali. Eu vejo outro padrão de candle. No caso que não vem ao caso agora. Então, o primeiro candle pequeno é verde de alta e o segundo candle bem grande, vermelho de baixo. Surge após o movimento direcional de alta dos preços, assim como eu falei anteriormente, viu? Tem que surgir após uma longa tendência de alta, uma importante região de resistência. Pode ser com auxílio de alguma média ali vindo de forma descendente ou de forma flat. Surgiu ali próximo dela um engolfo. A probabilidade de que o preço venha a cair é muito grande, viu? Bom, e como é essa entrada no engolfo de baixa? A gente falou sobre ele, como funciona, então agora a gente vai ver como que a gente vai se posicionar se a gente for entrar num padrão desse, viu? Então, a venda vai estar abaixo da mínima, certo? Todos sabem onde é a mínima de um candle de baixa, certo? Que é aqui. Seu stop vai estar aqui. Ou, aliás, sua venda, sua entrada, certo? E seu stop vai estar acima. Então, esse padrão, a assertividade dele é de 80%, viu? Na maioria das vezes ele vai dar certo. Então, seu stop vai estar de forma técnica, viu? Não adianta você querer entrar num padrão desse, independente do tamanho dele, e querer se botar seu stop financeiro. Você tem que botar de forma técnica. Beleza? Então aqui está de forma técnica. Sua entrada posicionada abaixo da mínima, seu stop posicionado acima da máxima, viu? Fatores que intensificam o sinal do padrão. Diferença de tamanho entre os corpos, quanto maior, melhor. Como eu falei, quanto maior o corpo do candle, mais força ele mostra, né? Mais força ele demonstra ali dos investidores. E duração, o tamanho do movimento direcional, prévio ao surgimento do padrão. Quanto maior, melhor. No caso, vai depender muito também do tempo gráfico utilizado. Como eu falei anteriormente, quanto maior o tempo gráfico, maior a assertividade. Quanto menor o tempo gráfico, mais confuso é os sinais, viu? E menor a probabilidade de dar certo. Beleza? A gente vai ver mais à frente sobre tempos gráficos. Bom, agora aqui a gente vai ver o engolfo de alta, que é o contrário do engolfo de baixa. Tudo que eu falei anteriormente, agora vocês utilizam o inverso, certo? Primeiro candle pequeno é vermelho de baixa e o segundo candle bem grande verde de alta. Surge após um movimento direcional de baixa dos preços, certo? Então, após uma longa tendência de baixa, surgiu um padrão de engolfo numa importante região de suporte, em confluência com alguma média ascendente ou de forma flat. É um importante sinal de que o mercado irá reverter aquele movimento que antes era de baixa, certo? Então, o candle engolfo de alta, a gente tem a expectativa de que o mercado
irá subir. Só um minutinho. Garganta secou, vou tomar água bem aqui rapidinho. Uma água. Então, pessoal, tá dando pra compreender tranquilo? Eu tô falando de forma rápida ou não? Tá tranquilo, Tranquilo, tá dando mano. pra entender? Show. Tá tranquilo? Mano, basicamente aí sobre o Golfo, sempre considerar as máximas e mínimas, né? Sim, sim. Se você entrar num engolfo de baixa ou de alta, você tem que compreender que do tamanho do candle vai ser o tamanho do seu stop, viu? Tem outra estratégia, porém não vem ao caso agora, mas eu vou passar uma estratégia muito boa, viu? Tanto para o engolfo quanto para a barra elefante, que é o que a gente vai ver mais à frente, viu? Certo, duração e tamanho, aumento de volume, certo? Se apareceu um volume financeiro alto é porque teve muita defesa compradora naquele suporte. Entrou muito investidor, o investidor entrou pesado ali naquele movimento. Então é a confluência a mais de que o mercado irá subir, irá se valorizar, viu? Então, sua entrada deve ser de forma técnica, posicionando sua ordem de compra um tique, que é a variação do preço. A gente vai chegar lá acima da máxima do candle positivo que engolfa o candle negativo. Da mesma forma, acima da máxima vai ser sua compra agora. Esperou o candle fechar, fechou, formou o engolfo, sua compra vai estar acima. Pessoal, eu tô falando assim, mas é para vocês terem uma noção de onde seria a entrada. Não, como eu falei naquela parte lá, não necessariamente você vai entrar nesse padrão. Ele é um sinal, certo? Para você entender onde investidores vão entrar ali naquele padrão. Você vai entrar se você vê que tem contexto, certo? Então, era o que eu iria fazer, mano. Eu ia esperar ele pegar a resistência de novo e fazer um movimento aí. Daí que eu ia fazer minha entrada, se fosse no caso, entendeu? Se fosse essa análise aí. Certo, mas é aqui, ó. Stop abaixo do candle, certo? Do candle positivo, não do candle negativo, viu? É abaixo do candle positivo. Se você for entrar aqui, sempre de forma técnica, você vai pagar o preço dessa operação, certo? Entrou numa operação, você está apostando ali que ela vai se valorizar. Então, você pagou, rapaz, eu vou pagar R$ 100 para me ver que esse engolfo aqui vai dar certo. Então, o seu stop deu R$ 100. Você vai deixar ele ali de forma técnica, viu? Beleza. Certo. Surgimento do padrão perto de regiões de suporte. Então, como eu falei, surgiu numa região de suporte. Teve a confluência de uma média móvel ascendente ou de forma flat, fortalece o sinal, viu? Pelo menos três sinais, eles fortalecem muito o padrão de candle, viu? No caso, um LTB surgiu acima de um LTB ou de um LTA, perdão, um LTA. Teve a confluência de uma média móvel, de uma VWAP, viu? Tudo isso aí é confluência. Alguém tem alguma dúvida em relação ao engolfo? De boa. Tranquilo.
Certo. Quem não tem dúvida, não tem dívida. Rara mídia alta. Bom, rara mídia alta. Bullish Harami aparece após um movimento de baixa dos preços. Idealmente, primeiro candle vermelho e longo contém o segundo candle pequeno e verde. É um padrão de reversão muito importante do mercado, certo? Então, o nosso Harami de alta é esse candle aqui, ó. Esses dois candle aqui. Harami significa gravidez, viu? É uma palavra americana e significa Harami significa gravidez, viu? Ou seja, é como se esse candle aqui estivesse grávida desse candle aqui, ou seja, o surgimento de uma nova tendência de alta, devido a ele aparecer depois de uma longa tendência de baixa. Então, o nascimento de uma tendência de alta. Então, pessoal, aqui é muito importante, viu? Muitos investidores eles vão entrar aqui na superação da máxima do candle filho, que é esse aqui. Esse aqui é o candle mãe, certo? Esse aqui é o candle filho. Então, muitos investidores vão entrar aqui, certo? Vão adiantar o movimento. Porém, outros vão entrar aqui na superação do candle mãe, certo? Independentemente se você entrou aqui ou aqui na máxima, no caso com uma compra, seu stop, sua venda vai estar aqui abaixo, viu, do candle mãe, sempre abaixo do candle mãe, viu? Porque sempre esse candle aqui, para ser considerado um rara mídia alta, ele vai ter que surgir após uma longa tendência de baixa, um importante suporte. Pode ter a confluência também de médias móveis, alguma média móvel de forma ascendente ou de forma flat, viu? E sempre o seu stop vai estar abaixo do candle mãe, que é esse candle maior, certo? Harami de baixa, bearish Harami, aparece após um movimento de alta dos preços. Idealmente, o primeiro candle verde longo contém o segundo candle pequeno e vermelho. É um padrão de reversão de força mediana. Funciona mais como um alerta de que o movimento precedente está perto do fim, ou apresenta certo cansaço e pode vir um período de lateralização, certo? O que eu quero falar, se vocês forem entrar num padrão desse aqui, como aqui explica, né? Ele é só um alerta, não que você vai fazer essa entrada, certo? É só um alerta de que o preço pode dar uma descansada, viu? Mas pode ser que ele venha a cair também, viu? Porém, esses candle aqui, eles são muito mais raros. Esse aqui, o de baixa, principalmente, muito mais raro do que um engolfo de baixa ou de alta, viu? Esse aqui, o Harami de alta, ele aparece muito mais. Vocês vão ver muito esse candle aqui, ó. Esse padrão de candle aqui, Harami de alta. O Harami de baixa, ele é muito mais difícil de aparecer no mercado, viu? Porém, acontece, certo? Então, padrões compostos por dois candles. Primeiro candle, corpo longo, candle mãe, candle mãe. Segundo candle, corpo pequeno, candle filho, candle filho. O primeiro candle envolve completamente o segundo, certo? É como se fosse um engolfo, porém de forma contrária. No caso aqui, uma gravidez, o nascimento de uma nova tendência, o nascimento de uma nova tendência, certo? Harami significa gravidez em japonês. Eu tinha falado que era mas é japonês, viu? O candle longo sendo a mãe e o candle curto sendo o feto em sua barriga, certo? Como eu falei, Harami significa gravidez em japonês. Não é necessário que os candles tenham corpos opostos, apesar de ser desejável. O mais ideal é que eles sejam assim, ó. Esse aqui é um clássico, Harami clássico, Harami de baixa clássico. Primeiro candle mãe positivo, segundo candle negativo, o candle filho. Harami de alta, primeiro candle o candle mãe, candle negativo,
E o Kendall filho, Kendall positivo. Esse aqui é o padrão desejável. Porém, eles podem acontecer na cor inversa. Viu? Esse aqui poderia ser um Kendall de alta. Esse Kendall aqui poderia ser um Kendall de baixa. Porém, o mais desejável são esses dois padrões aqui, viu? Certo? Então, o Kendall referência sempre será o maior. Alguém quer perguntar? Não, tá de boa. Tranquilo. O Kendall mãe, tá? O Kendall referência sempre será o maior, ou seja, o Kendall mãe. Ele é a nossa referência, ou seja, o nosso parâmetro para stop loss, viu? O Kendall menor será o Kendall inside, o que está contido. Inside significa contido, viu? O Kendall filho, certo? A sua entrada será posicionada acima da máxima do Kendall filho, no Harami de alta, como eu falei anteriormente, viu? No Harami de baixa, a sua venda será posicionada abaixo da máxima do Kendall filho, ou seja, o Harami de baixa, viu? Kendall filho, Kendall mãe. Agora a gente vai ver um exemplozinho. Compra acima da máxima do Kendall filho, venda abaixo da mínima do Kendall filho, no Harami de baixa. Harami de alta, compra acima da máxima do Kendall filho. Harami de baixa, venda na perda da mínima do Kendall filho. Certo? O seu stop loss será posicionado abaixo da máxima do Kendall mãe. Certo? Abaixo da máxima da mínima, no caso, viu, pessoal? Aqui tá errado. Abaixo da mínima do Kendall mãe. Aqui, ó, abaixo do Kendall mãe. Viu? Vou até corrigir depois. Aqui no Harami de baixo, o seu stop loss será posicionado acima da máxima do Kendall mãe. Viu? No caso aqui, ó, acima do Kendall referência, que é o Kendall mãe. Venda, que é a sua entrada. Compra, stop loss, acima da máxima do Kendall referência, do Kendall mãe. Viu? Então, todos compreenderam essa parte aqui? Sim, de boa. Mano, quando fala botar o stop abaixo da mínima, tem uma. Tu coloca uma quantidade mínima de ticks ou. Sim. Sim, é o que a gente vai ver mais na frente, viu? No caso, pro mini índice, um tique, ou seja, 5 pontos. Pro mini dólar, um tique, ou seja, meio ponto. Viu? Pode passar? Boa. De boa. Pessoal, a gente vai. Que hora foi que a gente começou? 9 horas, foi? 9 horas, né? Foi, mano. Faz uns 3 minutos. E aí, como é que estão aí vocês? Cansado? Tá dormindo já aí, alguém? É de boa, mano. Tô de boa, mano. Mas assim, a meu ver, tem que fazer uma coisa assim que seja produtivo, né? Sei lá, eu aguento aqui até 5 horas da manhã, que às vezes eu fico estudando até 5 horas da manhã, né? Uhum. Mas tem que ser produtivo, não adianta você ficar. Tipo, às vezes o pessoal tá cansado, às vezes passaram o dia trabalhando e tudo mais. Tem que ser produtivo. Eu Às mesmo. vezes a gente pode insistir, continuar a aula e tudo, dá 10 horas, 11 horas. Mas aí não adianta também, porque depois o conteúdo rende. É verdade. É por isso que eu quero ouvir de vocês. Igual eu falei. Assim, a rapaziada tem que ficar ajudando. Tipo assim, nós é 6. Se os 6 responder, pô, tá acompanhando, fica até interagindo mais no conteúdo. Isso é verdade. Fica melhor, porque daí o que eu pergunto, aí o cara fala, não, tá beleza, tá, todo mundo tá compreendendo. Ele vai, não, os caras tá compreendendo, então vai. Que tipo assim, se tem 6 caras, todo mundo estiver interagindo, pô, sai o conteúdo top aí, todo mundo sai entendido aí. É verdade, mano.
Eu acho assim, eu acho que para ficar mais produtivo, a gente poderia, nas próximas, ou colocar um horário em média, sei, 1 hora e meia, 2 horas, ou colocar por tópico também, né? verdade. 2, 3 tópicos por dia, ou mais, né? Dependendo de quais forem. No caso aqui, deixa eu ver, barra de força. Parou em barra de força. Barra de força. Mas aí fica diferente de todo mundo, né? Porque assim, tipo assim, a gente já viu. A gente tá bem aqui em barra de força, mas a gente já viu muita coisa pra trás, viu? A gente já tá com 2 horas de. Deixa eu ver quanto tempo já tá aqui. 1 hora e 20 de gravação, porém a gente já começou bem antes, viu? Então o que que vocês acham da gente parar aqui e retorna amanhã em barra de força? Muito bem. Tudo bem também, da maioria. Certo. Alexandre, Jefferson. Fala alguma coisa aí, galera. Aí, pô. Pessoal, então a gente vai dar continuidade na próxima aula em barra de força, viu? Que é como a gente conversou aí, né? Não adianta a gente passar muita coisa que querer adiantar o conteúdo e vocês ficar bitolados aí com vários conteúdos e nenhum entrar na cabeça de vocês. Então, essa aula vai ficar gravada, eu vou renderizar, eu vou estar mandando para vocês aí, viu? Vocês vão poder rever. A gente pode parar por aqui. Beleza. Hoje deu mais ou menos aí, acho que 1 hora e meia, né? Ou mais. Sim, por Nós aí. vamos começar amanhã, que é o mesmo horário? Mano, amanhã vai depender da hora que eu sair, viu? Que hoje eu saí 6 horas, porém eu fui fazer umas compras. Por isso que eu cheguei já quase 8 horas. Mano, tipo assim, tem que ser um horário fixo onde todo mundo possa se encontrar, sabe? Pois é, isso aí. Acho que às 8 horas tá bom, não? Tá, mano. Mas esses dias eu acho que vai dar uma tranquilizada lá no meu trampo. Porque assim, mano, eu trabalho com comissão, entendeu? Eu bato meu ponto 5,20. Então, se tiver movimento na loja, eu vou ficar, que eu vou fazer money. Eu tô lá dentro, eu tô fazendo money também. Eu trabalho com comissão. Aí, dependendo do movimento lá, eu posso estar saindo mais cedo pra nós começar mais cedo a nossa aula, viu? Se tiver tranquilo lá, eu venho mais cedo. E a gente pode começar até 7h30. 7 horas, 7h30. Então, nossa base vai ser essa aí, ó. 7 horas, 7h30, 8 horas. Viu? Porque daí se começar mais cedo também pode prolongar mais também, né, Isso, mano? é verdade. A gente pode prolongar até 10, 10h30. No caso, 2 horas. 2 horas de aula tá bom por dia. Verdade. É como eu falei, eu não tenho pressa pra terminar esse conteúdo não, viu? Todo dia a gente vai estudando um pouquinho e até finalizar ele aí. Então fechou então, cara. Certo. E aí, galera, o que vocês acharam aí? Bacana, legal, dá pra aprender, o conteúdo tá show. Faça feedback aí que vai ser importante pra mim, viu? Tá, eu tô falando muito rápido, tá dando pra compreender. Tranquilo, tá de boa. O conteúdo tá bom, mano. Tá explicando e tá mostrando certinho. Na minha opinião, tá bom. Dá pra ver desenho pra frente, tá explicando. Certo. Porque essa introdução, assim, eu acho que a maioria já sabe, mas não deixa de ser importante. Quanto mais você Verdade. tem muitos conceitinhos que eu sei que eu já vi, eu já sei, né? Mas é bom sempre rever, sempre aprender alguma coisa nova, né? Verdade. Exatamente. Como eu tava conversando com o Alexandre, né? Muitos de vocês já tem o básico aqui. A gente poderia muito bem já começar de médias móveis. Porém, eu não queria fazer isso. A gente cortar um conteúdo que é muito importante para todos nós, viu? Que é a base. Tá tranquilo. Assim, eu sei que tem gente que já opera aqui mais de ano, mais de meses. Mas igual tu citou o exemplo do Ricardo, né? Não sei se opera ainda ou começou agora. Eu acho que é a E fazer primeira divulgação na galera toda,
Quando chegar no nível mais intermediário, tá todo mundo mais ou menos no mesmo nível, né? E isso, meu brother. Por isso. Atrás. Uhum. Não pode deixar. Tem que é coisa básica, mas importante passar. É o básico necessário. Viu? Pô, então amanhã a gente continua aí, pessoal. Foi muito bom. Eu particularmente gostei muito de estar ministrando aqui essa aula para vocês. E pode ter certeza que eu vou dar meu melhor, viu? Beleza. Vai dar certo. Valeu, galera. Fechou. Boa noite para todos Boa vocês. noite pra vocês. Boa noite. E até amanhã, se Deus quiser, viu? Beleza. Falou, tchau, tchau. Falando. Falou. Valeu. Mas a gente continua aqui, ó. Barra de força. Todo mundo memoriza aí.